Seja muito bem-vindo, como é bom me conectar com você no dia de hoje, para juntos vivemos uma vida em dia com Deus no dia de hoje. Guarde isso no seu coração, Deus tem uma palavra para a sua vida e é por essa razão que eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Nós estamos meditando no Evangelho de João e hoje eu quero ler com você um texto bíblico que está registrado em João, capítulo 1, a partir do verso 43. Olha só o que diz a palavra de Deus. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou Natanael: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Venha e veja." Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa." E então acrescentou: "Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Uau! Eu confesso para você que essa é uma passagem muito especial para mim, especificamente porque em um determinado momento da minha vida, Deus falou comigo de uma maneira muito poderosa através desse texto, algo que eu jamais vou me esquecer. Mas eu quero compartilhar com você aqui, no dia de hoje, algumas verdades que nós encontramos nesse texto e que se aplicam para a sua vida, para você que quer viver uma vida em dia com Deus. O texto começa falando a respeito de um momento especial no ministério de Jesus. Um momento em que ele recrutou os seus discípulos. E o que me chama a atenção é que nesse processo de convocação, Jesus basicamente disse para alguns homens: "Ei, vocês, sigam-me." E com uma palavra, "Siga-me", esses homens decidiram abandonar tudo na sua vida para seguir Jesus. Algo tão poderoso porque diz respeito ao compromisso e o desejo de viver próximo de Cristo. Algo que nós precisamos parar e refletir sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Você já parou para pensar sobre como que você reagiria se Jesus tivesse feito um convite apenas para você? Talvez você me diga: "Pastor, eu estava em um culto uma vez e eu vi um convite e esse convite transformou a minha vida por completo, porque eu dei a resposta certa para esse convite. Eu abri a minha vida por completo para que Jesus entrasse e transformasse a minha história para sempre." Se essa é a sua história, o meu coração me alegra demais com isso. E saiba, essa foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Mas eu também conheço pessoas que escutam o convite de Jesus. O convite é feito, mas não dão a resposta certa para esse convite. Talvez você seja essa pessoa, alguém que já ouviu o convite de Jesus muitas vezes, no sentido: "Ei, abandone a sua vida distante de Deus, para que você viva uma vida próxima de Deus em Cristo Jesus." E você tem uma série de situações que te prendem, uma série de justificativas, uma série de argumentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, chegou a hora de você parar de argumentar e você apenas dar a resposta certa para o convite que Deus está fazendo para você. Nesse texto, nós vemos homens que ouviram o convite de Jesus e deram a resposta certa. Meu irmão, minha irmã, dê a resposta certa para os convites que Deus te faz. Mas o texto continua dizendo que uma vez que um dos discípulos tem essa experiência com Jesus de dar a resposta certa, ele então vai se encontrar com uma outra pessoa. Essa outra pessoa, Natanael. E quando ele chega até Natanael e compartilha o que está acontecendo, o que ele havia experimentado, então Natanael fala: "O quê? Jesus de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" De fato, Natanael não tinha uma boa visão a respeito de Nazaré, mas
Isso me chama atenção porque existem momentos em que você e eu temos alguns preconceitos que nos atrapalham de ver com clareza aquilo que Deus quer que você enxergue. Você tem que tomar muito cuidado com os seus preconceitos, porque ao longo da minha jornada com Cristo, ao longo da minha jornada pastoral aqui na igreja, eu vejo que tem pessoas que deixam de viver aquilo que Deus tem para elas simplesmente porque elas têm alguns preconceitos que as impedem de estarem totalmente abertas para aquilo que Deus tem para elas. Talvez você seja uma dessas pessoas. Alguém que, seja por causa da sua experiência de vida ou por causa de alguns episódios que você viveu dentro da igreja ou com a sua família ou em relacionamentos passados, você desenvolveu alguns preconceitos a respeito da vida, alguns preconceitos a respeito da fé, alguns preconceitos a respeito de igreja, de pastor, e isso tem feito com que você levante uma barreira quando Deus quer te mostrar algo que vai transformar a sua vida para sempre. Deixa eu te dizer algo, deixe de lado os seus preconceitos. Uma das posturas mais belas e mais importantes que você pode ter na sua vida, se você quer viver uma vida em dia com Deus, é todos os dias você acordar e dizer: Senhor, eu estou aberto para tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser um empecilho, eu não quero ser algo no meio do caminho, não. Eu quero estar aberto para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Meu irmão, minha irmã, essa tem que ser a sua oração todos os dias. Senhor, eu quero estar aberto. Não deixe com que os meus preconceitos me atrapalhem de viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Tome cuidado para que, quando surgirem situações, oportunidades, quando Deus falar com você de uma maneira clara, você não ter preconceitos que vão te atrapalhar de viver aquilo que Deus tem para você. Mas é interessante que Natanael, ainda cheio dos seus preconceitos, ainda assim, ele vai encontrar Jesus. Que isso é uma postura interessante de Natanael, algo que ensina você, algo que me ensina no dia de hoje. E que lição é essa? Existirão momentos em que você terá algumas reservas, mas se Deus está te direcionando para algo, por mais que você tenha algumas reservas, ainda assim, se aproxime dele. Ainda assim, dê o passo de acordo com a direção que ele tem dado para a sua vida. Por mais que você não confie 100%, que você não esteja 100% aberto, porque vamos ser sinceros, às vezes a gente tem algumas resistências. E as resistências podem te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. E é por essa razão que mesmo resistente, se Deus te deu uma direção, vai lá. Não tenha receios. Vença suas reservas. Vai lá dar uma olhada naquilo que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida. Foi isso que Natanael fez. E é interessante que no verso 47, a palavra de Deus nos mostra um momento emblemático. Que momento é esse? Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Jesus faz uma declaração sobre a vida de Natanael, algo muito forte, algo muito necessário para você e eu levarmos a sério, porque aquilo que Deus diz para você é a palavra mais importante que você deve carregar para a sua vida. Não o que as pessoas dizem para você. Talvez você sofre por aquilo que algumas pessoas no passado disseram para você, por aquilo que algumas pessoas no presente dizem para você. Sejam seus familiares, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, faculdade, enfim. Você sofre porque dá muito ouvidos àquilo que as pessoas dizem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de você dar mais ouvido aos decretos de Deus sobre você e você estar aberto para receber aquilo que Deus declara sobre a sua vida. Deus declara algo extraordinário sobre a vida de Natanael. Ele diz: olha, esse homem aí, ele é um verdadeiro israelita, esse homem não há falsidade nele. E Natanael, eu acredito, fica um tanto quanto desconcertado com aquela declaração, por mais que fosse uma declaração boa, e diz o seguinte: de onde que você me conhece? Em outras palavras, como que você consegue dar um decreto sobre a minha vida se a gente está se vendo hoje pela primeira vez? O Senhor conhece a sua história muito antes de você ter um encontro com Ele. Na verdade, Deus te formou no útero da sua mãe. Deus acompanhou cada momento da sua história até o dia de hoje. Deus acompanhou suas melhores decisões. Deus também estava perto quando você tomou suas piores decisões.
porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares e o Senhor acompanha a vida dos seus. Então, Jesus diz algo glorioso. Jesus diz: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Em outras palavras, eu já estava te vendo antes de você receber um convite para ter um contato comigo. Deus está vendo a sua história, Deus está vendo a sua caminhada. E olha que interessante, no momento em que Natanael recebe essa palavra de Jesus, então ele fala: uau, então esse é o Filho do Homem de verdade, esse é o Filho de Deus. E por essa razão, Natanael diz no verso 49, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus diz: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você crê porque você teve uma experiência pontual de revelação? Você crê só porque algo extraordinário aconteceu nesse momento? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus diz: você verá coisas maiores do que essas. Essa declaração de Jesus é poderosa. É poderosa para a sua vida, para a minha vida. Porque existem algumas experiências que você e eu temos que de fato nos enchem de alegria e convicção. Deus existe. Quando você experimenta um milagre, quando uma porta se abre, ou quando uma cura acontece, ou quando um livramento acontece, diante de tudo isso você diz: Deus existe. Mas aqui Jesus diz: olha, não se anima muito só com isso, porque eu tenho coisas muito maiores que você vai ver. E então ele faz uma declaração forte. Jesus diz: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está mencionando aqui algo extraordinário, algo sobrenatural, algo que vai além de uma revelação pontual. E guarde isso no meu coração, no seu coração. Eu não sei qual é o seu background cristão, seu background de fé. Talvez você tenha uma história dentro de uma igreja tradicional, ou talvez você tenha uma história dentro de uma igreja avivada, uma igreja pentecostal, mas independente da sua história, eu quero te dizer: não se contente com apenas algumas experiências que você tem com Deus. Deus tem experiências muito maiores. Deus tem revelações ainda maiores. Deus quer se revelar na sua vida de uma maneira sobrenatural. Pessoas que vivem uma vida em dia com Deus, com frequência, desfrutam do sobrenatural do Senhor agindo na vida deles. E por essa razão, eu quero te dizer no dia de hoje: esteja aberto, deixe seus preconceitos de lado, abra o seu coração para aquilo que Deus quer revelar para a sua vida e esteja pronto, esteja desejoso para não apenas se contentar com pequenas revelações, mas esteja ansioso no bom sentido para viver algo sobrenatural da parte do Senhor para a sua vida. Essa é a minha oração por você, esse é o meu desejo para você no dia de hoje. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Se não for o Senhor nas nossas vidas, nós estamos completamente perdidos. E no dia de hoje, nós vemos que o Senhor tem planos para nós muito antes da gente ter uma experiência contigo, mas, Pai, às vezes nós temos tantas reservas, tantos preconceitos, situações, pensamentos que nos atrapalham de nos abrir de verdade para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, no dia de hoje, eu oro pelos teus filhos e pelas tuas filhas, para que esses preconceitos sejam deixados de lado, para que esses argumentos sejam deixados de lado, Pai, e verdadeiramente nós estejamos abertos para seguirmos a tua direção, nos aproximarmos do Senhor e vivermos tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, eu oro e agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se apega nessa palavra. E claro, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe o link desse vídeo agora mesmo com essa pessoa. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo. Se inscreva, ativa o sininho para receber notificações quando entrarem vídeos novos aqui no canal. E se você também quiser, eu quero te fazer um pedido: comente, curta os vídeos, tudo isso ajuda a gente a propagar ainda mais, para aumentarmos o alcance das mensagens aqui do canal. Lembrando sempre que você pode ser um apoiador desse ministério. De que forma?
Na descrição desse vídeo tem um link. Clica na descrição desse vídeo, lá tem um link e você vai ver todas as informações com que você pode nos auxiliar para continuarmos propagando essa mensagem que visa encontrar pessoas que estão distantes de Deus, trazer elas para próximas de Deus, para que elas vivam uma vida em dia com Deus. Conto com a sua colaboração, conto com o seu apoio e que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo episódio.